E o Lula deu ontem uma entrevista que, na minha opinião, beira a canalice. Ele simplesmente normalizou o que está acontecendo na Venezuela, inclusive argumentando como se lá existisse uma democracia. Então ele falou que houve as eleições, que o Tribunal Eleitoral de lá deu o Maduro como vitorioso, e se a oposição não concorda, ela pode recorrer à justiça e aguardar o resultado. Bobinho o Lula, né? Será que ele não sabe que a justiça da Venezuela é dominada pelo chavismo? Será que ele não sabe que a justiça da Venezuela não dá perda de causa pro tirano da Venezuela? Será que ele não sabe disso? Ao falar esse tipo de coisa, ele já chancelou o resultado, porque é óbvio que se a oposição entrar na justiça, com razão ou sem razão, não importa, ela vai perder, porque lá não tem justiça justa. Lá tem uma ditadura que cooptou o Estado da Venezuela. Isso aí é a imprensa, inclusive lulista, que está falando. Tá? Eu não preciso aqui nem dar minha opinião, basta eu repercutir o que a imprensa lulista está falando. Tá? Então é um absurdo, é surreal a posição do Lula e também do PT. O Lula dá um ok para a notinha que o PT emitiu ontem, que foi ridícula, bajuladora de tiranos. Eu vou dar um play nessa entrevista do Lula, e o que eu mais gostei também, e eu também vou dar um play aqui nos trechos que eu separei, é que a imprensa lulista começou a bater duro no PT e no Lula por causa dessa postura. Então está divertidíssimo, porque a gente não precisa nem se utilizar de veículos de direita. Nem os lulistas estão engolindo o que este governo está fazendo. Lula e o governo petista têm empatia zero pelo povo sofredor da Venezuela. É isso que eles estão mostrando. Por uma questão ideológica e porque eles são amigão do Maduro, eles ignoram que milhões de pessoas emagreceram na Venezuela, que lá as refeições não são completas, não estão garantidas, que os supermercados têm várias prateleiras vazias, que a economia está em frangalhos, está destruída a Venezuela, e o PT e o Lula não levam isso em consideração. O que importa é a ideologia e o fato de eles serem amigões do Maduro. Dane-se o povo sofredor. É esse o recado que eles passam, essa é a impressão que eu tenho. Então é muito triste tudo isso que está acontecendo. E sem mais delongas, eu vou começar mostrando. Aqui tá o vídeo do Magnoli, mas eu vou trocar. Eu vou começar mostrando as falas de Lula, que aí sim ensejaram todas essas críticas. Vamos dar um play e aí, pessoal, tomem um engove, porque vai ser de embrulhar o estômago. Vamos lá. O Partido Trabalhador reconheceu, de verdade, a nota do Partido Trabalhador reconhece o povo, um elogio ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que teve 40 e pouco por cento, sabe? Um concorda, outro não. Entra na justiça, a justiça faz. Cara, é bizarro, ele finge, ele trata como se a Venezuela fosse uma democracia. Ah, a oposição não concordou, simples, entra na justiça e espera a justiça determinar. A justiça chavista totalmente cooptada pelo tirano. É muita cara de pau, e no começo ele falando que as eleições foram pacíficas. Cara, é muita cara de pau. O que circulou de vídeos na internet não foi essas mil maravilhas, não foi pacífica, não foi justa, não foi séria. Lá não é democracia, meu Deus, Lula, para de fingir, cara, porque eu duvido, posso estar errado, mas eu duvido que o Lula acredita nessas coisas que ele está falando, porque não é possível, não tem respaldo com a realidade. Agora vamos começar pegando os cortes que eu separei da imprensa lulista criticando o governo. De certa forma, por uma dessas ironias da linguagem, eu tenho que concordar com Lula. Não há nada de anormal com violações das regras eleitorais na Venezuela. Isso é uma tradição na Venezuela, violar as regras que fazem uma eleição ser livre e democrática. O problema é que agora a violação ultrapassou todos os limites aceitáveis por quase todo mundo. Também não há nada de anormal em Lula dizer que não há nada de anormal com a ditadura de Maduro, porque Lula é um tradicional defensor diplomático e político da ditadura venezuelana. O problema é que com essa declaração, Lula esvazia, transforma num teatro, numa cenografia, a iniciativa diplomática tomada ontem pelo Brasil. O Brasil ontem exigiu as atas. Exigiu do governo de Maduro que apresente as atas eleitorais. Exigiu de uma maneira cautelosa, prudente, suave, sem apontar as inúmeras irregularidades nessa eleição, mas exigiu. Hoje,
Lula transformou essa exigência numa farsa, porque a declaração dele continua. E ele diz o seguinte, que o governo e a oposição apresentem as atas. Se houver divergência entre as atas, vão à justiça. Ora, a justiça venezuelana é controlada pelo regime de Maduro. Os juízes na Venezuela mandam prender e mandam proibir candidaturas segundo a vontade de Maduro. Atas eleitorais são documentos facilmente verificáveis por peritos, são documentos eletrônicos emitidos pelas urnas. Peritos podem verificá-los, por exemplo, o Centro Carter. Mas certamente submeter as atas à justiça venezuelana é a mesma coisa que dizer que Maduro tem o direito de falsificar atas. E só para completar, a oposição venezuelana começou hoje a divulgar as atas às quais teve acesso. Abriu um site que foi bloqueado na Venezuela, mas é acessível a partir do Brasil, no qual começam a aparecer, isso vem aos poucos, as atas às quais a oposição teve acesso. Então, as atas estão sendo publicadas. Pois é, galera, assim, é muita cara de pau, que nem ele falou, né, o governo vai sempre de forma muito educada, muito calminho, pedindo as coisas como se tivesse tudo normal na Venezuela. Pra mim, é como se o governo Lula estivesse participando do teatrinho canalha da Venezuela. E isso que é o pior de tudo. Na verdade, tudo é ruim, né? O governo tá passando pano, tá bajulando, tá fingindo que é a democracia. E pra mim também, com a impressão, estou tendo, né? De que eles toparam participar desse teatro. Cara, e se isso realmente, se um dia se comprovar que, meu, assim, dá nojo. Dá nojo. Agora vamos pegar aqui um corte do William Vac. Não tem nada de grave, nada assustador Não tem nada de grave, nada assustador, disse o presidente Lula sobre o que aconteceu na Venezuela, onde a ditadura fraudou mais uma eleição. A frase do presidente Lula serve para muita coisa. Serve para mascarar fatos desagradáveis que a pessoa não vê ou não quer ver. Serve para justificar fatos abomináveis que a pessoa pretende que não apoia, mas apoia. Serve também como nova categoria moral, segundo a qual nada tem de grave atentar contra princípios da democracia. Nada tem de grave mentir, oprimir, reprimir. A frase do presidente Lula serve para relativizar qualquer coisa, o que é sempre também um grande perigo. Ao se relativizar, é que se perde a noção de princípios, se perde a noção dos limites do que é moralmente aceitável ou inaceitável. E isso, no fundo, é uma das grandes diferenças entre frase irresponsável de botequim e frase de um chefe de Estado. É a capacidade de reconhecer a seriedade, o significado e a abrangência dos fatos. Portanto, é reconhecer como é grave fraudar uma eleição. Senão, a frase fica valendo para o próprio Lula. Não tem nada de grave, nada de assustador nas coisas que ele diz. Afinal, é cada vez menos levado a sério. Graças a Deus que o Lula cada vez é levado menos a sério. Ele, o Maduro, toda essa galera, né? E agora eu peguei aqui um corte do Camarote. Vamos ver o que ele falou. E aí a nota do PT aponta para esse caminho, é da ideologia. É uma ideologia que está passando por cima dos fatos. E essa é a questão que está influenciando. É tanto que o Lula avaliza a nota do PT. Mas avaliza, assim, de pronto, a nota do PT. E como eu falei, essa nota já foi utilizada pelo governo da Venezuela como uma espécie de chancela do partido do poder no Brasil. O chanceler botou numa rede social que era o partido do poder no Brasil que estava reconhecendo a vitória. Isso é o que mais me irrita. O Brasil participando do teatro, na minha opinião, e chancelando a farsa. E isso é o fim da picada. Do Maduro. A vitória que foi fraudada. Então, esse movimento, eu diria até no início, eu conversei, depois da nota que saiu com alguns, inclusive dirigentes do PT, do ala mais moderado, estavam constrangidos. Estavam achando a nota precipitada. Mas depois, quando a gente vê na própria entrevista o Lula avalizando, fica muito claro que, independentemente de um grupo ou de outro dentro do PT estar incomodado com isso, porque entende que no Brasil se formou uma frente ampla em defesa da democracia e que ajudou na vitória do Lula com esse discurso de democracia, o Lula tem avalizado, não é de hoje, no ano passado o Lula já fazia isso, recebia o ditador aqui com toda a pompa, com tapete vermelho e reabilitando politicamente um ditador, claramente um ditador, que já tinha dado um autogolpe, fechado lá a Assembleia Nacional lá da Venezuela, o Legislativo, o Poder Legislativo, e chamado um outro, feito uma eleição com um novo Poder Legislativo lá na Venezuela, isso foi 2015, a gente acompanhou isso, todo esse processo. Então, é um movimento que se acentua ano após ano, e a gente observa aqui, de fora, um país cada vez mais famélico, as pessoas saindo, fugindo da Venezuela, a gente recebe muito desses venezuelanos famélicos aqui. Então, a gente sabe o que está acontecendo na Venezuela. Só complementando, a própria Globo News deu ontem que 59,1% da Venezuela está na extrema pobreza. Não é pobreza, que já é horrível, é extrema
extrema pobreza, tá? Só pra vocês verem como é impressionante. Só pra vocês verem como não dá pra acreditar que num país onde 60% do povo tá na extrema pobreza, que esse cara fosse reeleito. Será que o venezuelano é tão masoquista assim a ponto de adorar ter uma vida horrorosa? Né? Não dá pra acreditar, galera. Mas o Lula tem sempre feito de forma tortuosa ou de forma explícita um aval à ditadura. E agora ele está buscando construir um discurso. Tem que terminar, vamos ver como é que vai ser quando aparecer. Porque depois de dias, essas atas eleitorais, elas podem estar sendo fraudadas para apresentar exatamente o resultado que foi anunciado horas depois do pleito na Venezuela. Pois é, galera. Então, assim, só que não é só de sensatez que é feita a Globo News. Claro, pra mim isso aqui são surtos de sensatez. O que domina não é a sensatez do meu ponto de vista. Mas o Guga Chakra deu ar das graças. E aqui, obviamente, criticou o regime da Venezuela, mas falou que ele não é mais de esquerda e que o Maduro é conservador. Claro, ele tem toda a razão, afinal de contas, não é à toa que China, Rússia, Cuba, todas as tiranias socialistas comunistas apoiam e chancelaram na hora o resultado da Venezuela. Só o fizeram porque realmente o regime de lá é de direita, né? Ele não falou que é de direita ainda, mas falou que já não é mais de esquerda. Aspas para que disse o Guga Chakra. Eu não sei porque o PT tem esse fascínio com o regime de Maduro, que não é nenhum regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial de viés militar. Realmente é uma cleptocracia, só que é de esquerda. Além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. Então, claro, magicamente a Venezuela virou de direita, o Maduro é conservador e eu acho que China, Rússia, Cuba, todas as tiranias estão equivocadas em relação à Venezuela. Acho que só o Guga Chakra percebeu que a Venezuela é de direita, mas os outros líderes comunistas / socialistas acho que ainda não perceberam. Acho que só o Guga Chakra que realmente teve essa inteligência de perceber antes de todo mundo que, na verdade, Venezuela não é mais esquerda. Então, se não é esquerda, eu presumo que ele está falando que é direita, extrema direita. Direita não, porque não existe direita para essa galera, né? Pula da esquerda diretamente para a extrema direita, tendo um centro lá que eles fingem que é a direita deles, né? E aí eles pulam para a extrema direita. Pessoal, é isso. Então, apesar de terem surtos de sensatez na Globo News, também tem as insanidades que todo santo dia a gente acaba vendo em um comentário ou outro. Coloque nos comentários o que vocês estão achando disso, qual a visão de vocês em relação à postura do governo brasileiro e de Lula em relação à Venezuela. Vocês concordam com o que disse o Lula ou vocês concordam com o que disse os jornalistas criticando a posição de Lula? Deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, para a gente também sair da bolha e aumentar o nosso alcance. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.